oeste selvagem americano. Aqui, predador e presa se enfrentam de igual para igual em batalhas épicas pela sobrevivência. Mas o que acontece quando os assassinos mais cruéis da América e até seus agressores mais improváveis se voltam uns contra os outros? Os animais lutam com dentes e garras contra os de sua própria espécie, para obter comida, território e direitos para continuar sua linhagem. Na natureza não há regras. Você está assistindo Clube da Luta dos Animais. Clube da Luta dos Animais. Batalha do Velho Oeste. Com mais de 900 quilos de músculos sólidos, o bisão americano nasceu para lutar. Seus golpes violentos enviam ondas de choque quilômetros pela terra. Bem-vindo ao Thunderdome, ou a Cúpula do Trovão. É final de setembro. Fim de uma violenta estação de 3 meses de cio. Os bisões neste campo de batalha estão cheios de feridas profundas e costelas quebradas. Este impressionante macho de 13 anos de idade é causa de inveja no rebanho. Ele chamou a atenção de uma fêmea ansiosa que a está cortejando com trajes elaborados e um caminhar sugestivo. Mas para ter certeza de que seus genes serão repassados, este Casanova defende sua fêmea de outros machos ansiosos. E a guarda permanente de 24 horas por dia, 7 dias por semana, não deixa muito tempo para pastar. O velho macho perdeu 90 quilos de seu peso corporal. Ele está fraco e vulnerável. E o restante do rebanho está percebendo. Um macho de 11 anos de idade é o primeiro a se candidatar ao posto. Ele se move ao lado do velho macho no que é chamado de ameaça acostada. A luta é breve. O mais jovem percebe que não é páreo para o velho macho e recua. Mas o jovem continua com vontade de lutar. O adolescente rebelde rola em uma poça de lama e de sua própria urina. O velho macho faz o mesmo. Quanto maior a nuvem de poeira, mais intimidador o rival. O jovem ataca. 2 toneladas colidem a 60 km por hora. Vértebras de 30 centímetros sustentam os enormes músculos do pescoço, criando uma enorme força de impulso. E o pelo espesso forma um capacete de 7 centímetros de espessura para amortecer os golpes. O jovem arrasta seu rival para as planícies como se ele fosse um boneco de pano. Parece que o idoso desistiu. Mas é um blefe. Ele tinha guardado sua força para o momento certo. Os papéis se invertem. O velho macho ataca o jovem pelo lado esquerdo. Ele usa 900 quilos de pura força para golpear a caixa torácica do jovem. Seus chifres de 60 centímetros agem como baionetas. Os pulmões do jovem são 13 vezes maiores que os de um humano, mas vulneráveis a perfurações. É o assalto final. O velho macho venceu. E o jovem feriu a perna no último round. Agora ele é uma presa fácil para predadores. Uma lição dura foi aprendida. Respeite os mais velhos. De gigantes a miniaturas.
Abaixo do solo, 200 mil minúsculos cães de pradaria chamam essas planícies de lar. E eles levaram um conceito de expansão urbana ao extremo. Várias colônias formam um complexo sistema de túneis que abrange a área de Manhattan. Pode parecer lotado, mas há vantagens em se viver na cidade. Há mais vigilância, mais alarmes e mais amigos para brincar. Mas, como em toda família, há disputas violentas. Um macho, 4 fêmeas procriadoras e sua cria formam um bando de cães de pradaria. E 6 novas aquisições acabam de chegar. Esta fêmea de 2 anos acabou de dar à luz a sua primeira cria. Ela é uma mãe super protetora e tem boas razões para isso. 50% dos recém-nascidos são mortos nas primeiras semanas de vida. E um membro da família geralmente é o assassino. Fêmeas lactantes matam e comem os filhotes de suas irmãs. Isso garante que os filhotes delas tenham maiores chances de sobrevivência. Nossa jovem mãe fica de guarda na entrada da toca. Sua irmã canibal está à espreita observando a prole rival. Nossa jovem mãe à vista. A assassina voa para dentro da toca. Armas em punho. Mas nossa mãe obstinada mantém-se entre os seus filhotes e sua irmã assassina. Finalmente a assassina desiste e sobe à superfície. Mas a nossa mãe a segue. Lá em cima a luta se agrava. A fêmea de 2 anos está bem armada, com incisivos que nunca param de crescer e garras feitas para perfurar. Lutas como esta podem acabar com ferimentos abertos e caudas pela metade. Mas no coração de toda boa mãe está uma lutadora. Como um guarda-costas determinado, a fêmea bloqueia a toca. A irmã tenta se aproximar sem ser vista, mas é bloqueada novamente. Cães de pradaria são os lutadores de Kung Fu do mundo animal. Finalmente, a jovem mãe expulsa a irmã e ocupa seu posto de guarda na entrada do túnel. 3 semanas mais tarde, os filhotes já estão com 3 vezes o seu tamanho e já não estão mais vulneráveis a ataques de canibalismo. E a heroína é a mãe. Na superfície, um lutador maior e mais poderoso entra no ringue. Cavalos selvagens, ícones do oeste americano. Eles eram um transporte em todo tipo de terreno dos cowboys de antigamente. Mas gerações mais tarde, essas feras mal-humoradas ainda não foram domadas. Existe uma rígida hierarquia social na sociedade dos cavalos selvagens. E avançar nessa escada social pode ser um jogo perigoso. A Grande Bacia do Nevada. Uma terra desolada onde apenas os fortes sobrevivem. Este bando de 8 éguas e seus filhotes encontrou a força nos números. Um macho de 7 anos é o protetor do grupo, em constante patrulha por garanhões que queiram acasalar com suas éguas. Ele está equipado com uma extraordinária visão de campo. É capaz de enxergar quase panoramicamente com apenas um pequeno ponto cego entre os olhos e parte traseira do corpo. O revestimento interno do nariz é 100 vezes maior e muito mais sensível do que o nosso.
enquanto suas narinas lhes dão um olfato excelente, dizendo-lhes de que direção um garanhão desonesto pode estar vindo. Ele detecta um macho solitário se aproximando pela esquerda. O intruso de cor amarronzada é velho e tem experiência em batalhas. Ele é um animal social e quer se unir ao bando. Mas o garanhão no comando não irá facilitar para ele. O vento muda e o dono do bando capta o odor do garanhão mais velho. Ele não irá tolerar o intruso. Equilibrando-se sobre duas pernas, eles começam a dar golpes. Com 450 quilos, o jovem tem a vantagem do peso. Porém, o desespero desperta o velho. Os 12 incisivos frontais do jovem garanhão se encaixam perfeitamente na parte da frente da boca e são perfeitamente projetados para rasgar a carne. E uma vida inteira mastigando grama tornou os músculos de sua mandíbula poderosos o suficiente para esmagar músculos e quebrar ossos. Nenhum deles consegue uma boa mordida. Assim, o garanhão preto e branco leva a briga a um nível mais alto. Ele revida com coices com a força de 1000 quilos. Isso é 2 vezes a força de uma martelada no rosto. Mas ele não consegue acertar. Exausto, o jovem admite a derrota. É uma decisão que salvará a vida do garanhão mais velho. Ele é aceito no bando, mas sabe que estará em segundo lugar no comando. Embora a maioria dos animais do oeste americano tente evitar brigas, carneiros selvagens parecem apreciá-las. É final de novembro nas Montanhas Rochosas. Estação de acasalamento. As fêmeas só estarão receptivas a investidas pelos próximos 15 dias. É agora ou nunca para esses cowboys ansiosos. Não há tempo para romance. Com tantos rivais, as lutas são quase sempre iminentes. Um cavaleiro solitário chega do leste. Ele tem 7 anos de idade, está no auge da puberdade. E este é o primeiro ano em que ele está jogando o jogo do acasalamento. Mas não vai ser fácil. Para repassar seus genes, ele terá que se tornar o carneiro dominante. E vai precisar suar para chegar ao topo. Ele desafia o bando do garanhão um por um. Nessas brigas, tamanho, força e resistência determinam o vencedor. O cavaleiro solitário se aproxima do adversário. Ele é 5 anos mais velho e pesa 5 quilos a mais. Ele testa a masculinidade do seu rival com este estímulo não tão gentil. O cavaleiro solitário desafia-o para uma disputa. É um convite que o carneiro mais velho simplesmente não pode recusar. A princípio parece que eles dão uma trégua. Mas então, como pistoleiros do Velho Oeste, eles se viram e atiram. Cabeças se chocam a 30 km por hora. Um impacto que poderia matar um humano na hora. Esses carneiros estão equipados com uma arma poderosa. Pesando 13 quilos, seus chifres são mais pesados que todos os ossos de seu corpo combinados e 20 milímetros de queratina flexível evitam que eles dobrem durante o combate. Essas colisões deveriam nocautear ambos os componentes, mas o crânio deles foi feito para aguentar o golpe. A testa deles é até 3 vezes mais espessa que a de um humano. E dentro do crânio,
Uma rede de câmaras ocas se estende até dentro dos chifres, criando uma zona enrugada para suportar impactos, protegendo o cérebro como uma noz em sua casca. Mas se o golpe for forte demais, os competidores podem morrer de traumatismo craniano grave. O cavaleiro solitário sobe o morro para obter vantagem. Uma posição mais elevada maximiza a potência dos golpes. Eles poderiam continuar assim por mais de um dia. Mas o velho macho simplesmente não pode suportar os golpes esmagadores. Ele vai ter que ceder. Carneiros selvagens podem ser os cowboys mais rápidos do oeste. Mas nossos próximos competidores são capazes de travar uma guerra em larga escala. Eles mobilizam tropas, torturam suas vítimas e lançam ataques químicos. As formigas têm causado espanto entre os cientistas. Mas existe uma espécie que usa sua mente militar contra os de sua própria espécie. Estas formigas são do gênero Polyergus, porém são mais conhecidas como formigas escravagistas. Suas mandíbulas são tão afiadas que elas não conseguem nem se alimentar. As partes bucais em formato de foice são designadas a um único propósito: assassinato. Tudo começa de forma inocente. Esta fêmea candidata ao poder não tem chance de ascensão dentro de sua própria colônia. A rainha não irá tolerar rivais. Então a fêmea escravagista parte com seus ovos não eclodidos para começar uma família própria. Mas em vez de construir um império, ela rouba um. Sua meta: uma colônia de 600 formigas operárias de outra espécie. Ela pode estar em menor número, mas a princesa escravagista tem um truque na manga. A glândula especializada, chamada de glândula de Dufour, libera um feromônio que acalma suas vítimas. As defensoras intoxicadas depõem as armas e permitem que a escravagista passe. A missão da escravagista é assassinar a rainha da colônia e roubar sua identidade. A rainha da colônia é pega de surpresa. Ela não tem chance contra os punhais serrilhados da intrusa. Depois de 20 minutos de tortura, a rainha destronada aguarda a doce libertação da morte. Agora esse pesadelo toma um rumo ainda mais preocupante. A princesa escravagista lambe as feridas da rainha caída, incorporando o cheiro dela. As operárias da colônia vitimada cercam a intrusa e movem as antenas sobre o corpo da nova rainha, tentando sentir os hidrocarbonetos ao longo de seu abdômen, que são marcadores de identidade que ajudam a distinguir amigo de inimigo. Ao cobrir-se com o fluido saído de sua vítima, a intrusa convence a colônia de que ela é e sempre foi sua rainha. 600 formigas são agora suas escravas leais. Elas irão alimentá-la, limpá-la e criar sua ninhada. Mas à medida que as operárias forem morrendo, a rainha escravagista deverá reabastecer seu exército. Então ela envia seus asseclas em transe em um ataque. Cerca de 2.000 formigas em uma operação militar para saquear e escravizar. As escravas invadem um ninho de outra espécie de formigas. Mas não é dos soldados que o exército está atrás. Seu alvo é o berçário.
As sequestradoras roubam até 600 formigas ainda não nascidas e as levam a uma distância de 40 metros de volta para o seu ninho de poliergos. É o equivalente à caminhada de 24 quilômetros de um humano carregando um piano nas costas. Em 3 semanas, estas formigas terão nascido na escravidão, prontas para uma vida alimentando e protegendo sua cruel rainha escravagista. Um nascer do sol frio em toda a América das Grandes Planícies marca o pico da estação de acasalamento dessa espécie de faisão. Este campo define o palco para que os machos se exibam. Há 40 fêmeas aqui para impressionar e apenas 1 ou 2 machos vão conseguir acasalar com todas elas. Primeiro, eles vão ter que provar seu valor na pista de dança. Eles são os senhores da dança, batendo os pés incríveis 20 vezes por segundo enquanto giram em círculos e agitam as penas da cauda. Eles começam e congelam como brinquedos de corda quando se descontrolam. E sua coreografia deve ser impecável. Os pés precisam estar em perfeita harmonia. Todavia, se o macho não consegue superar seu rival com suas habilidades de dança, ele recorre às habilidades de luta. No meio dessas danças de acasalamento, os machos ficam eretos e lutam. Sua tática é única: destruir a polpa amarela brilhante acima dos olhos. Quanto maior e mais brilhante essa polpa, mais atraente o macho se torna para as fêmeas. Portanto, se esse cartão de visita chamativo for destruído, as fêmeas vão perder o interesse. Essas lutas raramente terminam em morte. Mas os olhos correm sérios riscos. Em um frenesi de penas, o macho à esquerda erra a mira. Por fim, ele atinge seu alvo. Com a sobrancelha amarela danificada, esse macho terá dificuldade em atrair uma parceira. Machucado e espancado, ele está lutando uma batalha perdida. Tão depressa quanto começou, a luta termina. E o vencedor retorna para a pista de dança. Este alce é o rei de seu harém. Ele se pulveriza com sua própria marca de perfume. Uma técnica chamada em inglês de trash urination, um sinal forte de autoridade. O odor não passa despercebido. Um macho de 1 ano de idade responde quebrando a vegetação. É um chamado à batalha. Para repassar seus genes, este jovem terá que lutar e vencer. Ambos caminham juntos lado a lado. Eles estão armados com 12 lanças pontudas tão fortes quanto ferro forjado. No núcleo fica uma rede de ossos macios projetada para absorver a força de repetidas colisões. E do lado de fora, o osso recheado com colágeno torna os chifres quase inquebráveis. O macho dominante ganha vantagem do local mais alto. Ambos tentam contornar a arma mortal um do outro. Os chifres se enroscam em uma perigosa disputa. Eles poderiam continuar assim por horas, deixando atrás de si um rastro de destruição. Eles estão mirando as pernas e o corpo um do outro e por boas razões. O cálcio e o fósforo são desviados dos ossos em seu corpo e armazenados nos chifres para reforçá-los, deixando o restante do esqueleto fraco, suscetível a fraturas. O macho dominante empurra o jovem colina abaixo. Numa virada de corpo, o jovem escapa por pouco de ter um pescoço machucado. O
macho dominante se livra de seu concorrente em um empurrão final. Outro grande macho foi ferido em batalha. Ele rechaçou vários machos menores para proteger seu harém. Mas ele não pode baixar a guarda. Outro desafiante se aproxima. As linhas de batalha foram traçadas. O macho grande está mancando e com dores. Mas a luta deve continuar. Com um peso combinado de 320 quilos, os pesos pesados se enfrentam como jogadores de futebol americano. Os chifres se erguem a mais de 1 metro acima da cabeça, armados com 16 lâminas individuais. O desafiante dá um golpe duro. Mas o velho macho faz pior. É o suficiente para assustar o jovem. Mas outro macho agressivo acelera o passo em direção às fêmeas dele. E o velho macho só pode emitir um alarme de guerra. Funciona. Por enquanto, o velho macho preservou seu harém. Das montanhas rochosas para o deserto de Sonora, no Arizona. Aqui, uma criatura usa uma arma mais poderosa que chifres para lutar com outra de sua própria espécie. Nenhum animal tem um golpe mais agressivo do que o escorpião do deserto. Como um cavaleiro medieval, ele é coberto por uma armadura de corpo inteiro, com pinças parecidas com alicates e uma cauda venenosa. Este escorpião do deserto de 4 anos tem 12 centímetros de armadura pesada. Ele raramente se afasta mais de 1 metro de sua toca. E ele não precisa. Como um caçador oportunista, este jovem espera que a comida entre em seu território. Mas nenhum inseto faz isso há meses e ele está à beira da inanição. Pelos ao longo de suas pinças captam as vibrações no ar. E órgãos sensoriais parecidos com dentes detectaram feromônios desconhecidos. Há um intruso aqui. Um escorpião da vizinhança entrou em seu território. É um erro que poderá lhe custar a vida. Sabe-se que os escorpiões são canibais. Levado pela fome, o jovem escorpião dispara pela esquerda, atacando seu vizinho. Eles têm quase o mesmo tamanho e força. É um jogo de matar ou morrer. Como qualquer cavaleiro armado, cada um é equipado com uma espada. Um escorpião é capaz de concentrar os metais de sua dieta dentro do ferrão, tornando-o literalmente coberto por metais. E dentro do ferrão existe um veneno potente o bastante para paralisar uma presa ou um rival. O jovem vira o intruso de costas. Nosso jovem encontra um local macio e desfere um golpe esmagador. 2 glândulas no ferrão bombeiam um coquetel de neurotoxinas dentro do corpo do vizinho, paralisando seu sistema nervoso. Uma vez paralisado, as enzimas digestivas do assassino começam a liquefazer o corpo da vítima. E o assassino canibal suga seus nutrientes como se fosse um refresco de escorpião. Esta luta só teve um vencedor. E só o que sobra do perdedor é sua cauda tóxica. Nossos próximos competidores podem não ter veneno em seu arsenal, mas são assassinos incomparáveis. Lobos. 13 quilos mais pesados que pastores alemães e equipados com presas do tamanho de um polegar humano. Eles caçam de maneira cooperativa para abater presas maiores que eles. Mas o que acontece quando os lobos voltam suas armas para os de sua própria espécie?
Seja um contra o outro ou bando contra bando, os ataques desses animais são sangrentos e ferozes. Com as mandíbulas mais fortes entre todos os caninos, eles perfuram órgãos vitais e quebram ossos. Vale de Lamar, o solo de caça mais rico de Yellowstone para os lobos. Vários bandos cercam o local. E como gangues de rua rivais, eles lutam pelo território cobiçado. Uma alcateia tem mantido o controle de Lamar nos últimos 8 anos. Os druidas. Em seu auge, o bando tinha 37 membros, mas as doenças os reduziram a apenas 9. Do outro lado do morro, o bando de Slow Creek cresceu para 15, ultrapassando os dos druidas. É de manhã cedo e os Slows estão se movimentando. Eles cobiçam Lamar há anos e agora os números estão a seu favor. Os druidas saem para enfrentar a ameaça. E os dois bandos ficam cara a cara na fronteira norte do vale. É aqui, em limites territoriais, que a maioria dos assassinatos entre lobos ocorre. Nenhum dos bandos se atreve a atravessar. Os Slows lançam um segundo ataque. E o bando se dispersa para mostrar seu tamanho formidável. Os druidas estão lutando contra as probabilidades. A princípio, há confusão. Mas o alfa de Slow Creek localiza seu alvo. Seu corpo musculoso se lança em direção ao macho alfa dos druidas a 65 km por hora. O alfa de Slow Creek afunda seus caninos 5 centímetros no pescoço de seu rival, tentando cortar sua traqueia e sufocar a vítima. Outros 2 membros da gangue de Slow Creek se juntam para atacar o alfa dos druidas. Um dos Slows ataca o druida pelas costas com uma força de 60 quilos. Se sua mordida ferir a medula espinhal de seu rival, o alfa druida poderá ficar paralisado. Este é o pico da guerra por território. Mas o alfa consegue se livrar. O bando dos druidas recua, mas os Slows são implacáveis. No topo do morro, os Slows continuam a morder e rasgar. É o suficiente para banir os druidas do vale para sempre. Existe apenas um animal capaz de fazer um lobo fugir. O maior e mais perigoso carnívoro do lado continental do país. O urso cinzento. Turistas filmam 2 grandes machos competindo pela mesma fêmea. O resultado é uma batalha entre 2 ferozes competidores deste clube da luta. Abaixo da pele, blocos de músculos na corcova e ombros lhes dão a força de luta de 5 homens. O urso mais escuro é o primeiro a fazer um desafio. Mas é um ataque falso. E não é suficiente para assustar o mais claro. Apenas 4% dessas amostras de ameaça chegam a se transformar em lutas. Esta está em guerra. Machos dominantes matam subordinados que ficam no seu caminho. Seus músculos se contraem e o coração dispara, enquanto o sangue altamente oxigenado é bombeado para suas poderosas pernas e braços. Elevando-se a 2,5 metros de altura, eles estão em um impasse feroz.
Mas a pele frouxa em torno da cara os impede de conseguir uma boa mordida. Se eles ficarem na posição correta, poderão esmagar o crânio um do outro com uma mordida. O urso mais claro procura a jugular. Ele tem a pele extremamente grossa ao redor do pescoço para proteger sua artéria carótida. Mas o grande macho está equipado com caninos de 5 centímetros e uma mordida que poderia esmagar uma bola de luz. O macho mais claro derruba seu rival. O grande macho sobrevive ao ataque, mas isso é suficiente para... Em uma virada pela vitória, o urso mais claro empurra o mais escuro do círculo de vencedor. Só há espaço suficiente para um deles aqui. Mais a oeste fica o deserto de Nevada, a apenas alguns quilômetros das brilhantes luzes de Las Vegas. Aqui, na sombra da cidade do pecado, existe um animal que joga com a vida. A tartaruga de deserto. Nesta terra de batalhas empoeiradas, acontecem as lutas mais lentas do mundo animal. Elas mordem, se defendem e, quando provocadas, elas viram seu oponente. Nessa posição, essas tartarugas podem superaquecer e morrer no sol do deserto. Este macho é novo na vizinhança. Ele é forte como um tanque. Mas tem uma região vulnerável para esta fêmea. O problema é que ela não está impressionada com seus gestos românticos. Mas ele não aceita não como resposta. A poucos metros de distância, um grande macho residente ouve o barulho. E a curiosidade o faz agir. Como um cavaleiro de armadura empoeirada, o grande macho vem para o resgate. Ele não tem paciência para o intruso e seu comportamento atrevido. Indignado com tal grosseria do inexperiente, nosso herói local sacode a cabeça como um desafio para o jovem. O macho menor faz um movimento impetuoso. Mas o macho residente não vai recuar. Finalmente, os movimentos com a cabeça chamam a atenção do intruso. Ele não está feliz por ter sido interrompido. O intruso vai direto ao movimento mais perigoso em seu repertório. O grande macho luta para se erguer. No calor da batalha, a fêmea foge, como apenas uma tartaruga sabe fazer. Então, num piscar de olhos, o intruso sai atrás dela. O grande macho é deixado para trás. Mas ele não vai desistir. Ele sai atrás do ladrão numa perseguição em alta velocidade. Finalmente, o macho residente expulsa o intruso do território deserto. E retorna à sua toca para encontrar a fêmea esperando por seu príncipe encantado. Ao contrário de nossas tartarugas ninjas, nosso próximo combatente renunciará à sua vida na batalha pelo amor. Em uma batalha por uma fêmea, o veado de cauda branca morre de pura exaustão. E se seus chifres se enroscarem e não se soltarem mais, a morte pode ser dupla. Dois machos se travam numa batalha. Uma fêmea está entre eles.
E ela observa enquanto eles se exibem na sua frente. Eles se curvam sobre as pernas dianteiras para baixar seu centro de gravidade. Em um golpe violento, um deles ganha a vantagem. Pescoço torcido, o outro macho se torna um saco de pancadas para o corpo. O pescoço dele pode quebrar a qualquer momento. Com chifres travados, o macho perdedor está completamente imobilizado. Mas o que está de pé entra em pânico e tenta se livrar. Se eles não conseguirem se desvencilhar, ambos morrerão de fome. A tática mudou de ataque para fuga. Mas o que está perdendo não desistiu ainda. Ele se tornou seu pior inimigo e luta para livrar a perna. Finalmente ele consegue. E viverá para lutar outro dia. Eles podem parecer um emaranhado de galhos, com um corpo do tamanho de uma geladeira em cima de 4 perninhas finas. Mas não se deixe enganar. Os alces são agressivos e surpreendentemente rápidos. E eles ferem mais pessoas do que qualquer outro mamífero selvagem na América do Norte. Este gigante desajeitado viajou quilômetros através da neve em busca de amor. Ele tem comido 30 quilos de comida por dia para chegar a essa estatura impressionante. E os chifres cresceram até o tamanho de uma mesa de centro. Mas ele vai precisar mais do que tudo isso para impressionar uma fêmea. Ele vai ter que enfrentar outros 2 machos explodindo em hormônios. Esta é uma rara briga entre 3 alces. Com 2.000 quilos de músculos se empurrando, a já imensa tensão aumenta. Se um deles escorregar ou perder o equilíbrio, ele poderá se ferir ou até mesmo morrer. 2 contra 1. Os machos empurram o recém-chegado para trás como um trem de carga. O recém-chegado revida da esquerda e escolhe o seu adversário. O macho menor tenta manter-se firme, mas a resistência é inútil. Para o recém-chegado, um já está vencido. Falta o outro. E essa batalha poderia continuar por horas. Mas nem todas as lutas entre alces são lutas de atritos. Algumas disputas são resolvidas em questão de segundos. Em um bosque em Montana, um macho sente o cheiro de um rival que se aproxima. Mas apenas um deles vai começar a acasalar com as fêmeas na área. O intruso está pronto para uma luta. O macho residente move sua cabeça de um lado a outro no que é chamado de o caminhar de um desafiante. É uma clara ameaça que significa, vamos lá. Eles colidem como tanques de 400 quilos cada. O macho residente foge, escapando assim por pouco de uma perfuração dolorosa na parte traseira. Versão Marshmallow São Paulo.